Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão aqui do XP Resolve. Nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje, exatamente para você. E obviamente você sabe que existem inúmeros recursos que podem te auxiliar na resolução de itens, por exemplo, vários macetes, vamos dizer assim. Entre eles, o mais comum é você observar, por exemplo, a referência do texto. E logo de cara, você já consegue adiantar muito a sua vida. Veja, a gente nem chegou no texto ainda. Veja, essa questão da prova do Enem de 2020 é um tema que aparece com muita frequência na prova do Enem, então abre o seu olho. Mas eu sei que eu estou falando aqui sobre Adorno e Horkheimer. Se aparecer esses dois personagens na sua questão, obviamente que podem acontecer exceções, mas provavelmente a discussão será sobre indústria cultural, que está associada àquela ideia, por exemplo, de uma cultura de massa. Lembrem-se disso, por favor. A ideia de indústria cultural é um processo de transformação da arte, da cultura, em mera mercadoria. A ideia é torná-los consumidores. A ideia de uma mercadoria que possa ser vendido, para que possa se buscar, por exemplo, o lucro. E dentro da indústria cultural, quanto menos você pensar, quanto menos você refletir, mais impulsivo você for, mais fácil de manipular os seus gostos, manipular os seus interesses. Então, na verdade, a gente está falando aqui, por exemplo, a cultura de massa ela tem muito isso, né, de padronização de valores, de costumes, de hábitos, para que esses indivíduos se tornem, por exemplo, meros reprodutores dessas ideias. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, a indústria cultural vai estar envolvida com massificação, propaganda, para que esses indivíduos criem um único padrão que vai ser consumido por todas as pessoas. A indústria cultural, por exemplo, ela é responsável por retirar a individualidade da cultura e transformar tudo no único padrão. Veja, agora vamos para o texto. Por força da industrialização da cultura, percebeu? Desde o começo do filme, já se sabe como ele termina. Quem é recompensado. E ao escutar a música, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem um lugar como previsto. Veja, a arte ela não precisa mais provocar você. Na verdade, é quase uma relação de conforto, né? Porque, assim, o filme, ele é simplesmente para se divertir, não é para refletir, para trazer à tona uma reflexão específica, não. É aquele pacote básico que você já sabe como inicia, desenvolve e termina, beleza? A música é a mesma coisa, os compassos são os mesmos, os acordes são os mesmos, a estrutura é muito parecida dentro do fenômeno da indústria cultural. Aí ele coloca assim no comando, ó, a crítica ao tipo de criação mencionada no texto teve como alvo, no campo da arte, ou seja, a crítica que se faz aqui pelo Adorno, dentro da arte, ela teve como alvo o quê? Aí você pode pensar, a burocratização do processo de difusão? Na verdade não, né? Pelo contrário, quanto mais difundir esses valores, melhor para a indústria cultural. A valorização da representação abstrata, nada de questões abstratas no final das contas. Quanto mais objetivo, claro e fácil, melhor é para a indústria. Na realidade, a grande crítica aqui se dá em torno da padronização das técnicas de composição. Existe um único produto que dá certo, dá dinheiro, então esse produto ele é reproduzido, ele é massificado para uma imensa quantidade de pessoas. A sofisticação dos equipamentos disponíveis, óbvio que acontece, mas não é essa a crítica do Adorno. E a ampliação dos campos de experimentação, pelo contrário, redução, né? Você reduz a experiência simplesmente o consumo. Tudo bem? Indústria cultural é um tema que aparece constantemente na prova. Fica de olho, tá bom? E aí, galera, valeu? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Até mais!